todos, eu sou o Gustavo Nadeu Bijos, do Apis Money, e hoje a gente vai trazer um assunto bastante interessante, que é a profissionalização da apicultura brasileira. É um tema recorrente, um tema importante e trata não só da evolução da apicultura até os dias atuais, mas também alguns conceitos e também algumas dicas de profissionalização dentro dessa atividade, que é a nossa atividade, e que deve ser tocada de forma profissional para que você possa também obter bons resultados com a atividade. Então, vamos começar aqui. Esse é o nosso tema de hoje e que a gente vai trazer para vocês algumas informações muito importantes em relação à profissionalização da apicultura, que vai servir de base para que vocês possam iniciar de forma correta, de forma profissional, mesmo que seja em pequena escala de produção, não tem problema nenhum, mas de forma a obter resultados positivos, independente do ano, né, do clima que possa acontecer durante o período de safra, ok? E inclusive também na entre-safra. A gente tem que estar preparado para todas as situações aí que o ano se apresenta. Então, vamos lá? Profissionalização da apicultura brasileira. E primeiro a gente tem que definir o que é profissionalismo. A gente fala tanto sobre isso, a gente escuta em várias palestras, em vários seminários, em várias lives, também agora na internet. Então, o profissionalismo nada mais é do que o conjunto de características que compõem um profissional, formado por suas competências, responsabilidades e ética, no que rege o seu campo de trabalho. Profissionalismo é a chave para a construção de uma carreira de sucesso no trabalho, no nosso caso, na apicultura. Profissionalismo também são qualidades e atitudes que permitem você fazer o seu trabalho com excelência. Ela pode e deve ser desenvolvida por todas as pessoas, independente do seu grau, inclusive, de escolaridade, da sua experiência, né, na apicultura. O importante é se qualificar. O profissionalismo ainda permite que você cumpra sua função com o melhor da sua capacidade. Além disso, te ajuda a impressionar e motivar outras pessoas, inclusive até vender mais e melhor. Qual que é a importância, então, de se profissionalizar? O impacto direto é um aumento na produtividade, e isso lá nas colmeias, o que é extremamente importante até mesmo para reduzir custos da atividade. Nós temos as despesas, né, tanto do investimento quanto aquelas despesas usuais ao longo do ano, e a gente então tem que trabalhar com os números e buscando uma produtividade por colmeia. Isso é muito importante dentro da apicultura. E a gente vai comentar com vocês aí mais para frente em relação a essa produção total que nós temos comparado com outro país. Então, o que é essencial nessa produtividade, que é essencial quando a empresa está passando pela profissionalização. E quando eu falo empresa, é o seu apiário, no nosso caso aqui. A transparência e o entrosamento entre todos que trabalham em um setor ou uma empresa também ajudam a reduzir os efeitos de uma crise, seja ela crise econômica, seja ela uma crise climática, por exemplo. Nós enfrentamos já períodos de muita seca, muita chuva, tudo isso, de certa forma, influencia na produtividade das colmeias. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre estar preparados para enfrentar esses desafios ao longo do ano. E isso cabe na profissionalização. As 10 principais qualidades de um profissional também é muito bacana estar passando aqui para vocês, para que vocês possam identificar essas qualidades e, se não tiver, possam buscar atingir todas as principais qualidades de um profissional. Então, primeiro, boa comunicação interpessoal. Você vai ter que ter tanto para produzir quanto para vender, para beneficiar essa produção, para ter uma boa relação com as pessoas que trabalham junto contigo no mesmo setor, tá? Na mesma área que você escolheu e definiu na apicultura. Trabalho em equipe é extremamente importante, a gente não consegue fazer tudo sozinho, então é o que eu sempre falo daquela questão da definição do seu papel. Qual é a sua vocação dentro da apicultura?
Isso também é extremamente importante e é uma das qualidades aí de um profissional. Proatividade, que é o nosso terceiro item. Essa proatividade é aquilo que você toma à frente quando precisa de uma decisão ali de imediato ou desviar ali um rumo que vocês estão percebendo que não está legal. Isso chama-se proatividade, é estar à frente, dar um passo à frente em relação a alguma situação. Então, resolver problemas é também uma característica dessa proatividade, não ficar esperando a solução cair do céu. Quarto, inteligência emocional, muito equilíbrio, principalmente nas horas mais complicadas, nas horas mais difíceis que a gente passa dentro da atividade também. Então, esse bom senso, esse equilíbrio para você lidar com todas as situações, inclusive até de uma produtividade que a gente não estava esperando, a gente ter também essa inteligência emocional de saber trabalhar com todas as situações que são apresentadas ao longo do ano. O quinto item de um profissional é um perfil de liderança. Independente de se você está trabalhando lá só no seu apiário, você tem que tomar a frente de algumas decisões e atingir os resultados que você deseja. Dentro de uma empresa, por exemplo, de um entreposto, você tem que sempre ser aquele líder, que é diferente de chefe. O líder é aquele que motiva a sua equipe, que trabalha conjunto, que aprende novos conceitos e aplica isso junto com a sua equipe toda, independente da área onde você está trabalhando, pode ser em vendas, pode ser na fabricação de equipamentos apícolas e até mesmo lá no apiário. Tá? Então, esse perfil de liderança é uma das qualidades e características de um bom profissional. O sexto item, comprometimento e responsabilidade. Muitas pessoas acham que a apicultura é uma atividade que você pode ter pouco tempo, né, de trabalho, tá? E, na verdade, ela toma bastante tempo se você quiser ter um resultado expressivo. Esse comprometimento também com a atividade é extremamente importante para que você possa focar naquilo que você escolheu. Produção, vendas, beneficiamento, fabricação de equipamentos. Então, se você tendo um comprometimento, um dia da semana, 2 dias da semana, aqueles que têm pouca quantidade de colmeias ainda, também é uma característica bastante importante. O comprometimento faz toda a diferença no empreendimento apícola, seja ele qualquer um que você escolher. O sétimo item é a busca constante por conhecimento e aperfeiçoamento. Aqui pelo programa Apps Money a gente está sempre recomendando algumas situações, sugestões. A gente escuta muito o produtor, o empresário, o vendedor, e a gente passa muita informação para que vocês tenham esse conhecimento e a experiência que a gente já tem na atividade, que também é repassada para vocês, para que vocês possam utilizar esses conhecimentos e obter resultados positivos. Nós temos aí vários eventos de apicultura acontecendo pelo Brasil todo, cursos online, etc. E o apicultor deve buscar todo tipo de informação para qualificá-lo e ele poder trabalhar de uma forma assim, muito tranquila, muito profissional e tendo resultados financeiros, econômicos também positivos dentro da atividade, independente da situação climática, independente da situação econômica do país, porque vocês podem até lembrar de quem já passou por alguma crise, por exemplo, econômica aí do país. Muitas pessoas se dão bem mesmo assim, porque são caracterizados como profissionais em cada área. Dentro da apicultura, a gente tem que também ser o mais profissional possível, buscando conhecimento para vencer esses desafios que às vezes se apresentam ano a ano. Tá? A gente tem anos de bonança, mas tem anos também um pouco mais complicados. E a gente tem que estar muito preparado para isso. E só através de conhecimento e informação, como vocês estão fazendo aqui pelo Apps Money,
vocês podem também vencer esses desafios de uma forma muito tranquila e muito positiva. O oitavo item aí das qualidades de um profissional são as habilidades de negociação. Saber trabalhar o seu produto, seja ele serviço ou produto, uma consultoria, uma instrutoria, a venda de mel, de produtos que você produz ou beneficia, saber vender melhor, com mais qualidade, com mais informação para o seu cliente. Isso tudo é habilidade de negociação. Você trabalhar questão de preços e qualidade com os entrepostos, no caso, se você for produtor, para demonstrar aí a qualidade, né, do seu produto, para obter preços melhores também, fazer parcerias, etc. Tá? Então, as habilidades em negociar também faz parte das qualidades de um profissional. Nosso nono item é autoconhecimento. A gente precisa fazer uma autoavaliação constante do nosso trabalho dentro da apicultura para poder ajustar pontos fracos, pontos negativos e melhorar cada vez mais e fortalecer os seus pontos positivos. Essa autoavaliação deve ser feita constantemente e isso também é uma qualidade que a gente encontra num profissional, seja ele da área de produção, beneficiamento ou comercialização. E o décimo é um pensamento crítico. A gente sempre questionar algumas questões aí que se apresentam também dentro da apicultura e em outras áreas também da nossa vida cotidiana. Dentro da apicultura, a gente pode sempre questionar conhecimento, pode questionar algumas legislações, pode sugerir com esse pensamento crítico, podemos sugerir soluções que possam servir também para outros setores da apicultura. Por exemplo, a melhoria no equipamento. Você pode entrar em contato com o fabricante e oferecer aí uma sugestão de melhoria num determinado produto, num determinado equipamento, num insumo. A gente tem várias empresas que estão ávidas por esse retorno dos apicultores, no caso, e até de todos aqueles atores que trabalham no setor. Então, está aí 10 qualidades de um profissional para que você possa buscar essas qualidades e atingir esses 10 pontos aí e poder ter muito sucesso na apicultura em qualquer área da apicultura e dentro da sua vocação, dentro da nossa atividade. Alguns exemplos de setores profissionais que a gente já tem, que no Brasil nós temos vários setores profissionais, mas 2 deles eu gosto de destacar, porque eu vi toda a evolução desses 2 setores que eram setores extremamente pequenos, amadores, não dava muito retorno financeiro, e decidiram em determinado momento que a profissionalização seria o foco dessas duas atividades. Uma delas é a avicultura, a produção de carne, de ovos e de outros produtos provenientes da avicultura, né? E que hoje a gente sabe que o setor é extremamente forte, organizado e consegue aí alçar voos mais altos aí, com vendas para o exterior, vendas aqui dentro do mercado interno, de uma forma muito profissional, fazendo com que todo o setor ganhe e que todo o setor se comunique. Então, a avicultura é um dos setores que eu gosto de utilizar de exemplo para o setor apícola também. E a suinocultura, que é outro setor que eu assisti à evolução desse setor, que era extremamente amador, né? Eram relativamente pequenas produções ali, de pequena escala de produção, com chiqueiros, né? E de repente a gente vê hoje granjas automatizadas, um setor extremamente profissional, também conseguindo ampliar suas vendas para o exterior e aumentando aí o consumo de carne suína aqui no Brasil, por causa dessa organização, desse fortalecimento de toda a cadeia, tá? E que serve de exemplo para nós também dentro da apicultura. Então, para que vocês possam ver, eu gosto de trazer esses 2 exemplos para que vocês possam ter essa noção
de que a apicultura também pode ser um setor extremamente organizado, mas vai depender de cada um de nós, em cada área e em cada vocação que você for trabalhar, né? Seguir a sua vocação para que o setor se torne forte, se torne extremamente profissional e possa ser comparado com outros setores aí do agronegócio brasileiro. Aqui está o nosso mapa aqui, né, do Brasil, com todos os estados aqui. É um país de dimensões continentais, onde qualquer canto deste Brasil você tem condições de produzir produtos das abelhas de excelente qualidade. Eu falo aqui do mel, da própolis, da geleia real, do pólen, dos serviços de polinização. A agricultura tem crescido muito aqui no Brasil e cada vez mais demanda de apicultores e de abelhas para realizar o trabalho de polinização apícola. Mas com todo esse tamanho, com toda essa característica de produção que a gente ainda tem, de ampliar enormemente essa produção do Brasil, nós produzimos 45 mil toneladas apenas por ano isso, tá? Com todas essas boas características e potenciais que a gente atinge a marca de 45 mil toneladas por ano de mel. Aqui eu gosto de trazer o exemplo da Nova Zelândia, que é um país muito pequeno em relação ao Brasil, constituído aí praticamente por duas principais ilhas na Oceania, e lá eles têm também a produção do mel de Manuka, que é um dos méis mais famosos do mundo. Eles fizeram um trabalho aí de pesquisa sobre esse mel, descobriram algumas substâncias medicinais, e esse mel é vendido com preços altíssimos, não só na Nova Zelândia, mas também fora da Nova Zelândia com a exportação desse produto. A produção de mel na Nova Zelândia, pessoal, que é um país muito pequeno, é de 20.500 toneladas de mel por ano. Vou voltar aqui no Brasil, 45 mil toneladas, só para vocês terem uma ideia do potencial gigantesco que a gente tem nas mãos para poder fazer, para poder ampliar essa produção e alçar voos mais altos aí também, tanto na exportação quanto na venda no mercado interno. Nova Zelândia aí, 20.500 toneladas, e o mais impressionante, está aqui o mapa de novo. Eu falo sempre do meu estado aqui, Mato Grosso do Sul, onde a gente produz em média 1.000 toneladas por ano. Para saber se é pouco ou se é muito, lembra da Nova Zelândia, 20.500 toneladas. Olha só, a Nova Zelândia cabe dentro do Mato Grosso do Sul. A área dela total é menor até do que o próprio estado do Mato Grosso do Sul. Lembrando, a Nova Zelândia produz 20.500 toneladas de mel por ano. O Mato Grosso do Sul, 1.000 toneladas. Ou seja, a Nova Zelândia produz 20 vezes mais mel do que o próprio Mato Grosso do Sul. E a gente aqui no Mato Grosso do Sul, isso eu estendo aí para todo o país, temos muito melhores condições de produzir mel e outros produtos das abelhas, assim, com muita qualidade, e poderíamos então aqui dizer que poderíamos produzir 20 vezes mais do que a própria Nova Zelândia, saltando aí para primeiro lugar em produção de mel de qualidade do mundo. Porém, a gente tem ainda um longo caminho pela frente, mas essa noção eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento do real potencial de expansão da apicultura brasileira. Muitos ficam preocupados em se produzir muito mel e cair preço. E isso num setor organizado, tá? Uma cadeia organizada, isso praticamente não acontece e nem vai acontecer, porque há uma demanda mundial por produtos de abelhas sempre crescente e por produtos de qualidade que o Brasil consegue produzir isso de forma muito tranquila, desde que a gente tenha uma produção extremamente profissional, mesmo sendo de pequena escala até a grande escala de produção. Então, bastante interessante, né? Então, eu sempre também gosto de trazer essa pergunta.
Por que a atividade ainda não atingiu um grau de profissionalização como a avicultura e a suinicultura, por exemplo? Então, assim, falta de mais profissionalismo no setor? A espécie de abelha causa essa baixa produtividade que a gente tem aqui ainda, né, no Brasil? As enfermidades das abelhas contribuem para a gente ter uma baixa produtividade? A economia mundial atrapalha esse desenvolvimento, essa expansão da apicultura brasileira? A burocracia emperra o crescimento da atividade, a profissionalização do setor? São perguntas que eu gosto de trazer para que vocês possam responder com o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui comigo, dentro do programa Apps Money. Beleza? Então, eu não vou responder, vou deixar que vocês respondam para que vocês possam raciocinar, que é o que eu gosto de fazer também, que meus alunos raciocinem, né? E possam tomar decisões mais acertadas com informação aí correta, uma informação que vocês possam utilizar da melhor maneira possível, responder essas perguntas e faturar em cima aí da atividade que vocês escolheram. Então, a implantação do profissionalismo na apicultura brasileira depende da mudança, principalmente, pessoal, de nós apicultores, nós empresários do ramo apícola, nós vendedores de produtos das abelhas. Há uma carência muito grande dessa mudança de comportamento dentro da apicultura brasileira. A gente tem tudo para fazer a atividade ser como a avicultura, como a suinocultura e como outras atividades profissionais aqui no Brasil. Uma atividade que tem de tudo para crescer, para continuar produzindo produtos de qualidade e gerando uma renda sensacional, extraordinária para todos os envolvidos, não só para os apicultores, mas para todos os envolvidos dentro da cadeia. Porém, isso depende muito do comportamento do apicultor e de todos aqueles que fazem parte dentro dessa cadeia, que precisa de muito profissionalismo e possa atingir aí níveis de excelência em produção, produtividade, comercialização e expansão. A gente tem tudo para fazer isso, o momento é agora, o momento está favorável para esse crescimento e você pode iniciar, participar dessa evolução conosco. O programa Apps Money está trazendo todas essas informações e muito mais com conhecimento para que vocês possam utilizar essas informações e conhecimento de forma muito profissional e de forma a trazer resultados positivos aí para todos vocês. Planejamento é uma das ferramentas principais aí dessa profissionalização. Sem um planejamento adequado, a gente não consegue evoluir, não consegue ter sucesso na atividade. Lembram lá daquelas 10 qualidades do profissional? Então, o planejamento está dentro ali da proatividade, da liderança, do sucesso todo da atividade. Sem planejamento, a gente não consegue chegar a lugar algum, a gente fica sem meta, a gente fica sem um foco e a gente acaba trabalhando a apicultura de uma forma em que ela não poderá não trazer os resultados que a gente gostaria que ela trouxesse. Então, o planejamento ele é muito bem feito, tem que ser bem feito, tá? Eu costumo sempre utilizar o exemplo dos japoneses que trabalham dentro de um projeto, eles utilizam 90% do tempo planejando e executam 10% desse tempo. Por isso que o Japão hoje é uma potência econômica, né? Depois de ter sofrido tanto, né, lá no passado, hoje o Japão, a gente sabe de toda a história do povo japonês e que eles fazem questão de planejar muito antes de executar algum projeto. Ao contrário de nós, a gente geralmente executa 90% do projeto e planeja apenas 10%. Por isso que talvez seja aí um dos motivos que a gente ainda não atingiu esse grau de excelência que a apicultura merece em todas as áreas da cadeia apícola. O que já dispomos para implantarmos o profissionalismo na apicultura, vamos ver aqui o que a gente já tem e que vocês podem utilizar para poder fazer
essa implantação de forma adequada. Vamos lá. Capacitação, planejamento e gerenciamento. Essas 3 palavrinhas a gente deixa ali, ó, eu fiz questão de trazer a logomarca do nosso programa, do Ops Money, que está dizendo ali, ó, manejo, planejamento e gerenciamento. A capacitação é o que vocês já estão fazendo aqui conosco, recebendo conhecimento através da minha experiência na atividade em todas as áreas. Eu já trabalho, né, com entrepostos, eu trabalho principalmente na produção, que é a minha vocação, tá? Em vendas, já fui dirigente de entidades apícolas e fora palestrante em vários eventos aí nacionais e até internacionais. Então, a experiência que eu tenho na atividade, mais de 25 anos aí na atividade, é o que eu trago aqui para vocês no programa, para que vocês possam utilizar e poder ter sucesso também aí na atividade. Aqui os principais produtos que a gente tem para trabalhar, seja na produção, seja no beneficiamento, seja na comercialização, está aqui, ó, o mel, cera, própolis, pólen e um serviço de polinização, que é algo muito recente, mas eu fiz questão de trazer aqui a capa de um livro que é Soja e Abelhas, escrito por pesquisadores da Embrapa Soja, aqui do Brasil, lá na cidade de Londrina, no Paraná. Esse serviço de polinização está começando agora. E só para vocês terem uma ideia da importância dessa área dentro da apicultura, os norte-americanos, eles ganham muito dinheiro, na verdade, fazendo esse serviço de polinização. E os outros produtos que elas geram dentro desse serviço ficam com o apicultor e acabam ali pagando algumas despesas desse serviço, fora o que eles recebem pelo trabalho de polinização, né? Do aluguel de colmeias no campo. Então, é muito interessante esse serviço e que a gente vai ter um capítulo à parte aí dentro do programa para aqueles que se interessam por esse tipo de renda na apicultura também. Nós temos já disponível aí, ó, esses 5 biomas aqui, ou mais, né? Ó, Amazônico, 1, 2, Cerrado, 3, Caatinga, 4, Mata Atlântica, 5, Pantanal e o Pampa. Então, são 6 biomas principais aí que o Brasil tem, né? São 6 biomas, aliás, e que todos eles, sem exceção, são propícios para a gente produzir produtos das abelhas com quantidade e qualidade. E trabalhando em cima desses biomas também, por exemplo, mel da Caatinga, mel da Mata Atlântica, mel da Amazônia, mel do Pantanal, mel do Pampa. Isso são só pequenos exemplos do que a gente pode fazer utilizando essas áreas aí nesse país de tamanho continental que é o Brasil, ok? Então isso está aí disponível um tamanho de área extremamente grande para expandir a apicultura, tá? A gente tem muito espaço ainda para ser utilizado e ser trabalhado pelas abelhas aí, através do nosso trabalho como apicultor e também que vai envolver toda a cadeia apícola no Brasil. Nós já temos, por exemplo, também várias raças na mesma abelha. Eu coloquei a Capensis aqui com um pontinho de interrogação, porque ainda há uma dúvida. Alguns pesquisadores falam que a gente não tem o sangue, né, da Capensis, aqui, a genética da Capensis no Brasil. Outros, até apicultores mais antigos, dizem que sim. Então, deixei um pontinho de interrogação. Porém, a gente tem, pelo menos com certeza, essas 4 raças europeias aqui e mais a escutelata, que é a raça africana, gerando a abelha africanizada, que independente de gostar ou não da africanizada, a gente tem uma abelha que pode ser trabalhada voltada para determinados tipos de serviços. A gente tem a opção de trabalhar com europeias, com africanas e com africanizada, principalmente, que é a base da abelha aqui na apicultura brasileira. Então, o apicultor deve definir aí, ó, qual é o seu produto principal que ele vai trabalhar, olhar questões de segurança, questões de qual o produto que vai sair daquele melhoramento genético ao cruzar raças, que ainda você pode fazer também através de produção de rainhas, inseminação artificial de rainhas,
uma série de outros trabalhos que a área de produção também oferece para vocês. Mas a gente já tem todas essas raças aqui no Brasil para aproveitar e trabalhar e faturar com elas também. Então, alguns resultados que a gente já tem dentro desse profissionalismo na apicultura, nessa busca pelo profissionalismo aqui na apicultura brasileira, já temos alguns resultados concretos aqui. Então, eu fiz questão também de trazer e mostrar para vocês através aqui da nossa apresentação. Então, profissionalismo no campo, tá? É igual aumento de produtividade. Então, muitas pessoas não acreditam que possam chegar nessa produtividade aqui, desses tamanhos de colmeias, que podem também, que é uma opção do apicultor. Ele pode trabalhar com colmeias dessa altura aqui, tá? Com produção de mel, tá? Que outras, né, maiores, e ele pode também colher mais rápido. Então, através de uma câmara de cria de ninho sobre ninho, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é para trabalhar assim, mas vocês podem trabalhar com um ninho só. Vocês podem colocar não uma, duas, três, quatro, 5 melgueiras aqui de sobreninho, mas vocês podem trabalhar com melgueirinho ou melgueirão, colocando 2, 3, 4, já fazendo a colheita e retornando essas melgueiras para as abelhas, para que elas possam preencher de novo os favos que saem lá da centrífuga, né? Os favos praticamente saem intactos e podem ser reutilizados nas colmeias para elas simplesmente preencherem e o apicultor fazer a colheita novamente. Então tem essas duas opções, deixar a colmeia desse tamanho, tá? Fazer 1 ou 2 colheitas no máximo por ano, ou fazer mais colheitas com uma altura menor aí. Isso é decisão do apicultor e a gente vai estar orientando vocês a trabalhar das duas maneiras e a que vocês mais se identifiquem, mais gostem, tá? A gente também procura sempre um enxame aqui, ó, que demonstra esse tipo de quadro aqui de favo com cria e uma margem aqui de alimento estocado, tá? Isso é um melhoramento genético das nossas abelhas aí, dos nossos enxames, das nossas colônias, e deve ser buscado pelo apicultor também. Isso já existe aí, ó, aqui no Brasil, só que deve ser expandido aí para mais apicultores, para que eles possam atingir resultados aqui como esses aqui das duas fotos, tá? É possível, e essa aqui é uma foto minha, né? Trabalhando em um apiário de uma cliente, em que também a gente tem índices de produtividade muito interessantes, e eu gostei de ouvir um apicultor falando e que a gente tem aí uma cascata, né, de mel. É possível chegar em qualquer lugar do Brasil a uma produtividade bem interessante. Isso a gente vai falar ao longo das nossas conversas dentro do programa Apis Money, para que vocês possam escolher a forma de trabalho e a forma de produção. Isso cabe a cada um de vocês escolher. Eu gosto muito de trabalhar assim para poder colher de uma vez, mas vocês podem colher mais vezes também. Eu tenho apiários dessa maneira, em que a gente não tem parceria com proprietários, né, rurais, e eles trabalham, eles oferecem os equipamentos e às vezes a gente não tem equipamento para deixar lá no campo. Então a gente faz colheitas mais rápidas e mais vezes, com colmeias um pouco mais baixas do que essa aí, que eu estou usando até uma escadinha aqui para poder atingir a última melgueira, tá? Isso é possível praticamente em qualquer lugar do país, tá? Eu tenho alunos já em todos os cantos do Brasil e é muito gratificante receber as fotos e resultados, principalmente, né? Não só foto, mas o resultado do manejo bem realizado nas colmeias dos meus alunos. Aqui, de novo, né, aumento da produtividade, mostrando que não é só em uma colmeia, são em várias colmeias do apiário, a gente tenta atingir a mesma produtividade aqui, tá? Em todas as colmeias, e isso o programa vai ensiná-los a atingir essa produtividade, essa alta produtividade em todas as colmeias, o que é um grande desafio da apicultura, trabalhando aí com apicultura com abelha africanizada, que é excelente, porém tem alguns detalhes a serem trabalhados para que vocês possam chegar nesse resultado. Tem as abelhas europeias também, que a gente vai comentar ao longo das nossas conversas aí no Apis Money, que também podem ser utilizadas de forma profissional pelo apicultor e também atingir resultados
excelentes. A gente tem clima, floradas e tem espaço para expandir de uma forma muito profissional e produtiva, ok? A gente tem também algumas criações aí de alguns equipamentos, como esse aqui, que é o Uplift, de um apicultor aqui do Mato Grosso do Sul, que viu na internet lá as fotos e vídeos do Uplift lá na Europa e fez para facilitar a colheita e manejo também através da mecanização do trabalho lá no campo, que é muito pesado muitas vezes, e a gente tendo um equipamento como esse, a gente tem uma facilidade maior de trabalhar com, por exemplo, um sobreirinho cheio de mel que pesa alguns quilinhos aí, tá? Aqui também a orientação que a gente tem e passa para apicultores, a gente gosta de ver sorrisos ao longo do campo, e esse sorriso se reflete em produtividade, em grande produtividade das colmeias e, claro, resultado financeiro. O profissionalismo também já nos trouxe a padronização dos equipamentos, a busca pela padronização dos equipamentos, principalmente da colmeia que a gente utiliza no campo. No Brasil, a gente tem alguns modelos de colmeias, mas os equipamentos de extração e beneficiamento são fabricados praticamente para esse modelo americano, também chamado de modelo Langstroth. Já existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 15713, que trata sobre as medidas das colmeias. E isso a gente estimula os marceneiros a fazerem a vocação. Tem gente que tem vocação para fazer colmeia. Eu não faço porque a minha vocação é produzir. Então, adquiro colmeias com um bom marceneiro que trabalha dentro das normas ABNT, para que eu possa comprar qualquer equipamento de beneficiamento aí no Brasil, centrífuga, mesa desopertuador, e possa utilizar com bastante tranquilidade e eficiência também, tá? Se você utiliza outro modelo ou faz fora do padrão da colmeia Langstroth, você pode ter problemas ali na hora de trocar quadro com colmeias de outro fabricante, você pode ter problemas na hora de trabalhar os quadros dentro de uma centrífuga, por exemplo, tá? Então, essa padronização dos equipamentos, ela é extremamente importante dentro do profissionalismo na apicultura brasileira. Então, a gente já tem, está aí, e aqueles que têm vocação para fabricar colmeias, é um mercado também em franca expansão, e a gente às vezes tem dificuldade de conseguir colmeias padronizadas de boa qualidade, e aqui no Brasil por falta justamente de oferta. Então já aí abre aí uma oportunidade para aqueles que gostam de trabalhar com madeira, né, que gostam de trabalhar com marcenaria, tem conhecimento para evitar acidentes, inclusive, e pode produzir em escala, barateando esse nosso equipamento também, que é a base, né, da nossa produção. Outros equipamentos que foram surgindo aí no Brasil foram a tela excluidora aqui de plástico, que facilita bastante o manejo, reduziu drasticamente o custo, tá? Desse equipamento, apesar de gostar também muito da tela de metal, com aquela armação de madeira. Você pode utilizar qualquer uma das duas, ou não utilizar também, esse é um gosto do cliente, vamos dizer assim. O formão com sacador de quadros, que antigamente esse modelo aqui era feito em outro país, hoje é fabricado no Brasil, e tem outros modelos também que facilitam o trabalho lá no campo, mas também tem aquele formão simples, que muitos apicultores preferem do que esse formão aí com saca-quadros, independente. Mas aí, ó, a gente já tem opções de ter ferramentas de boa qualidade que vão melhorar a eficiência da produção lá no campo. Nós temos alimentadores aqui do Little, que são os alimentadores internos, ou de coxo também chamados, já fabricados no Brasil, com algumas empresas que causam ali uma concorrência legal, e aí também praticamente todo o estoque que produzem acabam vendendo. Então, isso demonstra que o apicultor está preocupado em trabalhar com equipamento decente, equipamento adequado para se atingir alta produtividade no campo. E até a nossa cera deu uma melhorada muito grande de uns anos para cá.
O apicultor ficou mais preocupado com a qualidade da cera que ele está produzindo ao derreter os favos. Nós temos equipamentos de derretimento já aqui no Brasil disponíveis para o apicultor utilizar de uma forma mais eficiente, com mais qualidade, onde que gera, né, uma cera com mais qualidade. E temos até centrífuga para favos negros, como é chamado lá na Argentina, para que vocês possam obter o máximo de cera possível de favos velhos, por exemplo, e favos que já estão inadequados para ficarem lá na colmeia. Então, isso são pequenos exemplos, né, poucos exemplos do que já tem acontecido na atividade ao longo de vários anos aí, desde que eu entrei na atividade também, e que visualizei essa evolução. Então, isso a gente já tem no campo e deve ser utilizado por apicultores que estão na atividade e aqueles que querem entrar já começam trabalhando com equipamento adequado. Isso é muito importante para a gente atingir esse profissionalismo que a gente tanto busca dentro da apicultura. A profissionalização também trouxe já novos produtos como esses favos em combos. São caixinhas de acrílico produzidos já por uma empresa brasileira que você pode colocar na colmeia, ela produzir e você agregar valor ao seu produto vendendo o mel em favo que você não teve praticamente nenhum contato. Isso agrega um bom valor no produto e é um produto que surgiu com essa demanda, com esse profissionalismo que vem acontecendo dentro da apicultura brasileira. E eu trouxe só um exemplo também dos vários que têm surgido por aí e que podem ainda ser criados novos outros produtos por toda a cadeia para que a gente tenha também uma evolução constante e trazendo benefícios para toda a cadeia, desde o apicultor até mesmo o vendedor e a indústria, é claro. A organização da cadeia apícola também traz muitos benefícios para os produtores. Cooperativas, associações fortalecidas, clubes de vantagens. A gente tem exemplo do Clube Tecnoapis, que é um grupo de apicultores que trabalha para buscar vantagens como descontos aí através de empresas parceiras, orientações técnicas, eventos, realização de eventos. Isso tudo é muito importante, tá? E não só para os apicultores esses benefícios vêm com essa organização do setor, como para os empresários e outros envolvidos na atividade, aqueles que são os empregos indiretos gerados pela apicultura. Então, quanto mais profissional for a atividade, todo o setor, trabalhos diretos ou indiretos, saem ganhando. E isso a gente precisa melhorar para que a gente possa atingir pelo menos um grau de profissionalismo que a avicultura e a suinocultura possuem, como eu demonstrei para vocês no início aqui da nossa conversa, ok? A rastreabilidade também é uma ideia que surgiu da criatividade de um grupo aí de profissionais da área de tecnologia e que foi apresentado em 2012 aqui no Brasil, onde a gente já tem ferramentas aí online para fazer essa rastreabilidade, mostrando todo o trajeto do mel, desde a produção, com fotos do apiário, fotos do apicultor, coordenadas, enfim, todo o trajeto desse produto até a prateleira de venda lá do produto. Isso surgiu também nessa questão aí dessa evolução do profissionalismo na apicultura brasileira. Isso já existe, está disponível, assim como aplicativos de gerenciamento e planejamento totalmente disponíveis aí já para os apicultores brasileiros, tanto aqueles que já estão na atividade, como aqueles que querem iniciar na apicultura. Então, está pronto, vocês podem utilizar e fazer um bom uso, gerando também uma receita aí legal, agregando até mesmo valor para os seus produtos e serviços também prestados dentro da apicultura. Novas embalagens, né? Essa criatividade também, novas ideias, com novas embalagens, novos produtos, tudo que vem trazer, tudo que o profissionalismo promove, são também essas novas ideias e criatividade dentro do setor para que ele possa continuar sempre evoluindo, se profissionalizando e trazendo aí uma receita muito interessante para toda a cadeia, não só para o produtor, mas para toda a cadeia. As embalagens brasileiras melhoraram muito ao longo dos anos. Porém, a gente pode evoluir mais ainda com um aumento aí de demanda,
tanto do mercado interno quanto do mercado externo e que já está acontecendo. A gente tem em determinados locais aí uma demanda maior de produtos das abelhas do que a gente consegue produzir, por incrível que pareça. Então, olhem o tamanho do potencial de expansão que a apicultura ainda tem no Brasil, apesar de ser uma atividade muito mais antiga do que a suinocultura e a avicultura. Então, o momento que a gente está trazendo aí o Apps Money para vocês é um momento ímpar, único, aliando toda a minha experiência como técnico, como dirigente de entidade, como empresário, para que vocês usem esse meu conhecimento, essa minha experiência e possam utilizar aí na evolução da atividade de vocês e no profissionalismo, né, na implantação desse profissionalismo na atividade, tanto na atividade em si, como também em você que está participando conosco, analisando aquelas 10 qualidades de um profissional, buscando aquelas 10 qualidades para que você possa atingir um grau de excelência na apicultura, na área que você escolher, dentro da sua vocação de trabalho, né, na apicultura. Então, eu gosto também de trazer sempre essa figura aqui, que o sucesso de um iceberg nem sempre todo mundo vê, né, consegue enxergar o que a gente teve lá no fundo, né, desse iceberg para chegar num sucesso. O iceberg, todo mundo sabe, é aquele bloco de gelo que fica no mar e que a gente só consegue ver aquela pontinha que está para fora do mar. Para baixo ali, fazendo essa analogia do iceberg para o sucesso e profissionalismo que a gente busca na atividade, a gente tem aí uma dose de sacrifício, a gente procura ficar sempre saudável para não faltar no trabalho, bons hábitos, a gente acaba adquirindo bons hábitos também aí, para não ficar doente, para continuar forte, continuar com a mente tranquila para poder enfrentar os desafios, mentalidade em crescimento, para poder sempre estar aberto a novos conhecimentos, participar de eventos, conversar com colegas, trazer suas dúvidas aqui para o Apps Money, trazer suas experiências para o Apps Money, para que a gente possa compartilhar isso com todos que estão participando, para que todos possam chegar aí no sucesso como uma colmeia muito forte, que consegue sempre produzir e sobreviver e no nosso caso, viver bem. Né? Ter foco, pessoal, manter foco, definir metas. Isso faz parte não só do sucesso, mas de um profissional. E esse profissional, como eu sempre digo, ele pode ter uma pequena escala de produção. Ele pode ter escolhido, dentro da apicultura, ter somente uma alternativa de renda. Nada impede dele ser um apicultor de pequena escala ou um empresário de pequena escala aí de produção, mas de uma forma muito profissional que possa trazer receita para ele, uma receita bem interessante que ele possa utilizar essa receita da melhor maneira possível. Nunca deixando de reinvestir na atividade, mas também usufruindo aí para ter uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa, com viagens, presentes, enfim, um consumo equilibrado, né, racional, para que você possa ter uma vida aí digna e uma vida bastante produtiva, bastante, como eu gosto de dizer assim, uma vida bem cheia, né, de aventuras, uma vida cheia de vida. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Alguns desapontamentos a gente vai ter, tá? Aqui tá carinha desanimada aqui, isso vai acontecer, mas vocês vão estar junto conosco, dentro aqui do programa Apps Money, e tudo que tiver com dificuldade pode trazer para a gente, que a gente vai ajudar da melhor maneira possível a enfrentar esses desapontamentos que acontecem ao longo da atividade. Persistência é uma característica bacana também, marcante de um profissional. Prazos, a gente tem que definir não só as metas, mas com datas para acontecer. E principalmente datas com dia, mês e ano para acontecer. Isso é extremamente importante para que você possa também atingir os seus objetivos, tá? Que é o próximo aqui, né? Definir esses objetivos. Defina objetivos com data, com dia, mês e ano para acontecer e também com metas para atingir. Os custos têm que estar muito bem definidos, tá?
com aquelas planilhas dentro de um planejamento e gerenciamento. A gente vai ter algumas rejeições ao longo do processo, tá? A gente vai ter algumas dificuldades, mas isso tudo acontece. Algumas noites sem dormir, carro quebrado, faltando às vezes recurso ali para comprar um equipamento importante. Isso, gente, eu já passei por tudo isso e hoje, através desse profissionalismo, a gente vê que é possível você passar por tudo isso com menos estresse, tá? Mas tentem dormir, porque dormir vale a pena. Algumas lágrimas, a gente vai chorar um pouquinho de vez em quando, mas faz parte aí do sucesso de vocês, muita determinação, que é o que a gente tem que ter em qualquer trabalho que a gente for fazer. Dentro da apicultura não é diferente, tá? Gerenciamento de tempo aqui, o nosso último item aqui da figura, tá? Gerenciamento de tempo. A apicultura, pessoal, ela demanda tempo. Ela não é uma atividade que você sai da sua casa, chega no campo e trabalha 1 hora, 2 horas apenas. Você, às vezes, tem hora para sair e, às vezes, não tem hora para voltar. O campo é isso. Se você vai trabalhar no beneficiamento, definir esses horários, tá? Definir prazos, também é muito importante, horários de trabalho, tá? Você, sua equipe, no comércio, em qualquer área da apicultura, é muito importante você gerenciar seu tempo. Eu mesmo tinha muita dificuldade com esse item, e aí tive que tomar uma decisão, né? Fazer aquela autoavaliação, que é uma das 10 características de um profissional, né, que eu apresentei no começo aqui, e você deve utilizar para fazer sempre essa autoavaliação, e era uma das falhas, né, um dos pontos fracos que eu tinha. Depois que eu fiz essa autoavaliação, identifiquei esse problema, esse defeito, comecei a trabalhar em cima dele também, e hoje posso dizer que meu tempo é extremamente definido, tá? Bem gerenciado, e me dá uma liberdade fantástica. Como dizia aquela música, liberdade, disciplina é liberdade. Então, quanto mais disciplina você tiver com horários, com datas, prazos, etc., mais liberdade você vai ter na sua vida para fazer o que você bem entender. Curtir a vida da melhor maneira possível. E esse meu último quadro é o que meus alunos já sabem como é que eu sou. A alegria de professor é ver ex-aluno ou ex-aluna tornando um mundo um lugar melhor. E a gente pode tornar esse mundo nosso aqui, o planeta Terra, melhor através da apicultura em qualquer área que você escolher trabalhar, em qualquer vocação, na sua vocação que você define, é bom definir e decide trabalhar. E o Apis Money vai estar te dando todo o apoio necessário para que você possa atingir seus resultados, não só resultados na atividade, mas os resultados financeiros que você pretende atingir ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que também a gente pode definir prazos e rendas para ter em determinada época, para acontecer, inclusive. E a gente vai estar ao lado de vocês, auxiliando da melhor maneira possível, aliado à minha experiência em todas as áreas da apicultura que eu tive, passei ou estou passando nesses 26 anos de atividade por enquanto. Tem uma longa estrada ainda para caminhar junto com vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Espero ter trazido mais conhecimento aí para vocês também. Ok? Valeu, obrigado e até a próxima do Apis Money aí para vocês. Grande abraço.